Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, uma videoaula aí sobre opções, né? Compondo todo o treinamento que vocês têm aí, teórico, sobre o mercado de opções financeiras. Para mim é um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês e o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje aí é esse tema daqui, muito importante, modelo Black-Scholes, falando aí sobre o modelo matemático e as gregas, as famosas gregas aí, que é alvo de agouro e muitas pessoas aí acham que é algo extremamente misterioso, extremamente difícil de se entender, e a gente vai simplificar aqui, porque falar de modelo Black-Scholes é falar sobre simplificação. Tá? Então, pessoal, a gente chegou até esse ponto, tá? Respirem, relaxem, porque agora é um ponto importante, vocês entenderem as gregas, entender para que serve o modelo Black-Scholes, vai fazer grandes diferenças aí na vida, no desenvolvimento de vocês no mercado financeiro. Então, entender o modelo Black-Scholes é entender, antes da gente entender, vamos falar um pouco o que é esse modelo Black-Scholes, né? O modelo Black-Scholes, pessoal, é uma fórmula matemática, tá? Que veio para simplificar o mercado de derivativos financeiro, tá? Então, esse modelo Black-Scholes, enfim, são os dois responsáveis aí por esse modelo, tá? Esses dois caras, eles surgiram em 1970, ali na década de 70, eles eram da Universidade de Michigan e eles trouxeram um modelo matemático para compreender e simplificar o entendimento dos derivativos financeiros, tá? Os derivativos aí das ações no mercado americano, tá? E aí, há diversas teorias a respeito, né, de qual foi o primeiro modelo, ou quem realmente começou a simplificar ou não o mercado de derivativos. Fato é que esses dois caras, apesar de terem sido laureados aí pelo Prêmio Nobel de Matemática, eles foram até o mercado financeiro, tá? Eles entenderam como o mercado de derivativos funcionava, né? Tiveram os insights, as percepções matemáticas daquilo dali, entenderam as variáveis, a gente vai falar sobre as gregas, ou a compreensão dessas variáveis aí, e dessa maneira simplificaram o cálculo do preço das opções. Tá? Então, o modelo Black-Scholes nada mais é do que um modelo matemático que visa simplificar o mercado de derivativos. Tá? Contudo, há diversos relatos aí sobre um cara chamado Edward Thorp. Tá? E quem foi esse cara daí? Esse cara daí é muito famoso no mercado americano, no mercado financeiro americano. A história aí dele está até retratada naquele filme Quebrando a Banca, tá? Onde o Kevin Spacey faz o professor dele e tal. Então, enfim, é legal se vocês quiserem assistir, para vocês saberem um pouco quem é esse cara. Ele é amigo do Nassim Taleb, a gente fala bastante aqui sobre o Nassim Taleb. Usa o Nassim Taleb como referências, né? Até um livro famoso aí a respeito da biografia do Edward Thorp. Teve o prefácio escrito aí pelo Nassim Taleb, etc. Mas o ponto é que há relatos aí que o Edward Thorp já usava esse modelo matemático 10 anos antes do Black-Scholes chegarem aí e virem a público aí na década de 70 falando sobre esse modelo, enfim, tendo premiações a respeito disso, e muitas pessoas começaram a usar esse modelo matemático, enfim, e aí ele se popularizou, se difundiu rapidamente no mercado americano. Tá? Então, quando a gente está falando aqui, pessoal, de modelo Black-Scholes, importantíssimo é entender que o que compõe o modelo Black-Scholes, né, são as gregas, tá? Então, o modelo Black-Scholes, ele é definido para que se você possa entender e compreender as exposições que você tem ao mercado, os riscos envolvidos em cada operação, de que maneira o preço das opções ele varia, a compreensão da volatilidade do mercado e seus efeitos,
nos derivativos, enfim. Então, a compreensão de todo esse quadro de variáveis, tá, é entender que o modelo Black-Scholes, tá, ele detalha essas variáveis e detalha, através da interpretação e identificação dessas variáveis aí, de que maneira você consegue entender, compreender e precificar as opções. Tá? Isso é a grande sacada aí que vocês podem, sem dúvida nenhuma, compreender. Tá bom? Então, delta, gama, teta, vega e rho são as 5 gregas mais utilizadas no modelo Black-Scholes. São as mais famosas, são as mais utilizáveis, tá? Tem um detalhe também importante aí, coloca uma estrelinha, grifa no que eu estou falando aqui agora. O modelo Black-Scholes, ele é um modelo de simplificação, mas é um modelo cabível de vários erros, tá? Ele não é um modelo perfeito, até porque ele é derivado de um outro modelo, tá? De um outro modelo de precificação, e aí ele foi atribuído ao mercado financeiro. Então, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente tem que compreender que o mercado financeiro ele é assimétrico, ele tem preço de fechamento, preço de abertura, ele tem gaps, ele tem o efeito da volatilidade, ele tem fatores externos que intervêm na movimentação do mercado. Enfim, o mercado financeiro é assimétrico e as assimetrias, elas de certa forma tornam o modelo Black-Scholes cabível de diversos erros aí, tá bom? Então, esse é um detalhe extremamente importante. Olha só, agora eu cheguei no mercado, já dominei, entendo o modelo Black-Scholes, e daqui para frente, enfim, não tenho mais erros, não tenho mais problema nenhum. Não, galera, na verdade, o modelo Black-Scholes vai simplificar a tua vida. As plataformas que a gente pode ver aí na Neológica, no OpLab, que a gente pratica e usa bastante ao longo dos treinamentos, enfim, eu mesmo uso bastante o OpLab, ele leva em consideração o modelo Black-Scholes, as gregas, para poder simplificar a tua interpretação sobre a tua proporção de risco, a tua exposição no mercado, as variantes, a precificação do ativo. Então, não chega no mercado pensando assim, eu estou vendo o modelo Black-Scholes e o modelo me mostra que essa opção ela tem valor estimado de R$3, ela está R$ 2,50, então por causa disso eu vou comprar porque ela está barata e daí em diante é só lucro, tá? Então não é isso, não venham com essa mente, tá? O modelo realmente visa simplificação, mas a gente vai falar aí, a gente já falou em outros momentos e vamos falar na parte estratégica sem dúvida nenhuma, sobre as exposições, o que ter simetria positiva de risco, o que é estar exposto à convexidade, o que são compras de volatilidade, o que são vendas de volatilidade. Então, a gente até detalhou um pouquinho isso lá na videoaula de volatilidade. A questão o modelo Black-Scholes e o entendimento das gregas possibilita, sem dúvida nenhuma, que vocês possam ter uma melhor relação, entendam sobre a opcionalidade que o mercado oferece, entendam de que maneira vocês podem se expor buscando uma simetria positiva de risco aí, tá bom? Então, vamos falar um pouco aqui também sobre as gregas, pessoal. As gregas, a gente pode traduzir da seguinte forma: entender as gregas é entender o resultado, tá? O resultante das variáveis na relação com o preço do ativo, ou o preço da opção. Tá? Então, vou repetir aqui para ficar bem mais simples. Tá? Entender as gregas é entender as variáveis e a sua relação com o preço da opção. Tá? Então, com base nisso aí, a gente vai detalhar um pouco o que são as gregas. Tá? Elas são aí, sim, derivadas do modelo Black-Scholes, uma a uma. Eu vou deixar aqui para vocês poderem visualizar. E a gente vai falar em detalhes das principais gregas do modelo Black-Scholes, tá? Lembrando que o modelo Black-Scholes tem várias gregas e essas daqui são as mais praticadas no mercado, beleza? Então vamos lá, galera. O que é o delta? Tá? O delta
é a grega que está relacionada ao preço da opção, tá? Então, quanto o prêmio da opção deveria se mover com a alta do ativo em R$1. Então, com o papel variando R$1, seja para cima, seja para baixo, enfim, com a variação de R$1 do ativo, e esse R$1 é uma base de cálculos, tá? Quanto que a opção deveria, tá, se valorizar. E aí eu vou pegar sempre uma tabelinha aqui com o próprio Opilab. Deixa eu colocar aqui, ó, a Petrobras. Então vamos lá. Vamos pegar uma opção de call aqui. Deixa eu pegar aqui uma com strike 29,48, tá? Uma com strike com R$1 aí acima do que o papel tá agora, tá? Então, quando a gente olha aqui, ó, vamos olhar o delta, tá? Olha lá. Qual é o delta dessa operação? 37 centavos, tá? 37 centavos é o delta dessa operação. Então, uma opção que agora está a 57 centavos, ok? Ela tem uma variação de R$1, então olha lá, o papel hoje, a ação hoje é 28,40, atinge o strike aí a 29,40, 29,48, quanto que seria o delta dessa opção aqui, tá? Então o delta dessa opção seria 0,37, tá? E aí, se vocês quiserem utilizar e observar de maneira prática, eu vou colocar aqui, ó, uma simulação. Olha lá, exatamente dessa opção aí. Vou colocar aqui a quantidade mínima para não iludir vocês em relação às operações. Quantidade mínima de opções são 100 a 57 centavos. Se a gente observar essa opção atingindo o strike aí, 29,48, quanto que seria o nosso lucro nessa operação aí? Olha lá. Vou arredondar aqui para 29,49, já que eu não consegui chegar no 48. Olha lá, 29,49. O lucro dessa operação seria equivalente a pouco mais de R$50, visto que vocês investiram R$57. E aí a gente vai observar nessa simulação as gregas aqui. Olha lá, galera. O delta, tá? 0,37 equivale aí, ó, a 37% de variação no preço da opção. Então, vocês simplesmente aí pegariam essa opção aí, que está hoje a 57 centavos, e iriam fazer esse cálculo simples aqui, ó. Na verdade, o Opilab já simplifica esse cálculo, o modelo Black-Scholes já simplifica, mas seria pegar 57 centavos e fazer uma variação de mais 37%, tá? E aí, essa opção iria para 0,78 centavos, tá bom? Então, o delta da operação, o que a gente acabou de ver aí, é quanto o prêmio da opção, quanto o preço da opção deveria variar caso o ativo, a ação, né, a Petri 4, que é o ativo subjacente, variasse R$1 desde o seu ponto aí de entrada. Beleza, galera? Esse é o delta, é a grega que está relacionada ao preço. Quando a gente fala do gama, tá? O gama é uma variável de segunda ordem. Por que ela é uma variável de segunda ordem? Porque o gama, ele mostra quanto o delta irá variar para cada variação de R$1 do ativo. Então vamos lá de novo, no modelo que a gente pegou aqui, o exemplo. Quanto que é o gama dessa operação aí? Olha, 16,27. Tá? Então 16,27 é quanto o delta da operação vai aumentar com a alta de R$1 do papel. Então vamos lá. Ó, o gama da operação está aqui, ó, 16,27. Então vamos ao modelo aí, galera. Olha lá. Se com a variação de R$1 do papel, o delta da operação era de 37 centavos, tá? Em R$1 acima,
o papel teria quanto de delta a partir daí, tá? Seria 37 mais 16,27. A gente teria aí um aumento para um pouco mais de 53%. Então, o delta iria para 53%, tá? O quanto no próximo R$1 do ativo a opção, o prêmio da opção iria variar. A gente tem esse cálculo aí, ó, 53, pouco mais de 53%. Então a gente vai ver aí, ó, 0,57, que é o preço da tua entrada, tá? Somados aí a 53%, a tua opção iria para 87 centavos, tá bom? Então, galera, é multiplicar quanto está o prêmio da opção, tá? Nessas variações aí a cada R$1 do papel e a quantidade que vocês estão posicionados aí no ativo. Então, para fazer esse cálculo aqui, a gente só está falando da segunda grega, né? Na verdade, o prêmio da opção ela é um conjunto de todas as variáveis aí que interferem ou não no preço, tá? O modelo aqui, o gráfico do payoff já simplifica. O papel a 29,48 já teria 29,40 já teria o avanço aí de quase 100% de lucro, tá? A 30,40 o lucro ficaria um pouco maior, olha lá. 200% de lucro. E daí em diante, pessoal, quanto mais o papel subir, mais o delta aumenta, porque o gama, tá? Nós traduzimos aí o gama como um acelerador do delta. Beleza? Se o delta é o combustível da opção, o gama é o turbo daquele combustível aí, é aquele combustível aditivado aí, e ele otimiza o aumento aí do delta, tá? O delta é quanto a opção vai variar a cada R$1 do papel, o gama turbina essa variação aí do delta. Então, por isso que eu comecei falando sobre o gama ser uma variável de segunda ordem, porque ela, na verdade, ela complementa o delta, tá? Ela é um acelerador do delta aí numa operação. Beleza? Beleza. Vamos falar aqui sobre o θ, tá? O θ da operação, ou essa grega aqui, o θ, é a taxa de decaimento do prêmio por unidade de tempo em dias. Beleza? Então, se vocês observarem aqui no nosso modelo, nós fizemos aqui uma simulação de compra de opção a seco, tá? Sempre que vocês estiverem comprados, esse carinha aqui, essa grega, o θ, vai ser negativo, porque o θ sempre está contra quem está comprado nas opções, tá? Então, o θ é contra, negativo, e aí ele, na verdade, ele vai afetando aí, ele vai promovendo um decaimento no prêmio da opção. Então, à medida que vai passando cada dia, por mais que a ação suba, cada vez menos nós teremos lucro naquela opção. Por isso que eu falei que não basta só pegar uma grega aqui e fazer esse cálculo simples que eu fiz aqui na calculadora, porque as principais gregas aí, as 5 principais gregas aí, o delta, o gama, o θ, o vega e o ρ são as principais variáveis aí que interferem no prêmio da opção, tá? Então, por esse motivo, a gente necessariamente aqui não pode só fazer esse cálculo simples como eu fiz, tá? Então, o θ, apesar da ação estar subindo, e aí a gente está simulando uma alta do papel a cada R$1, o θ vai contra. Então, como é que você diminui os riscos das operações que você estiver comprados aí? Cada vez mais buscar vencimentos maiores. Olha, vencimento a próximos 2 dias úteis, qual os vencimento em 27 dias, qual os vencimentos em 47 dias. Quanto maior o prazo você tiver para execução daquela operação, necessariamente o θ vai ser cada vez menor e vai influir cada vez menos na operação. Isso reduz o risco daquela operação ali. Isso é um detalhe importante aí que vale ser frisado, tá? O vega, pessoal, é uma outra grega. É a grega que está relacionada à volatilidade, tá? O que é o vega? É a variação no prêmio
resultante da mudança na volatilidade. Então, falamos aí que volatilidade é uma força da natureza, pode ser medida, mas não pode ser controlada. E aí, se a gente for pegar agora o exemplo atual da Petrobras, nós temos o papel 28,40 e temos também a volatilidade implícita, que é o que mais observamos aí em relação à volatilidade. E observamos que a volatilidade implícita está na mínima do ano, olha aí, ó, nos últimos 12 meses, atual 25,69 e a mínima 25,54. Então, pessoal, a gente pode observar isso também aqui, ó, no monitor de mercado. Já mostrei isso para vocês em outras videoaulas, mas fica aqui mais uma vez frisado, olha aí, da mínima para a máxima. Olha, a Petrobras era a ação que tinha menor volatilidade implícita. Esse aqui é o gráfico do IV Rank, tá? É o monitor de mercado aí, a gente está olhando o IV Rank do menor para o maior. E Itusa e Petrobras são as duas ações aí com menor volatilidade do mercado nesse momento da gravação do conteúdo, tá? Então, dessa maneira, a gente consegue ver que a volatilidade implícita do ativo é extremamente baixa e a volatilidade, que não pode ser controlada, em algum momento ela pode se acelerar. E eu não estou querendo dizer que o aumento da volatilidade traduz o aumento da ação, tá? Eu digo que aumenta a volatilidade, aumenta a variação do papel de maneira rápida. Lembre que a volatilidade dentro de uma linha média, num determinado período, a variação desse preço médio, dessa linha média, isso traduz dentro de um período a maior volatilidade. Então, o que a gente está observando aqui, volatilidades baixas, e aí eu já observo que no caso da Petrobras aqui, a volatilidade implícita está abaixo de 40%, então já me chama muita atenção. O fato dela estar na mínima do ano me chama mais atenção ainda, porque em algum momento essa volatilidade pode explodir, e na explosão dessa volatilidade, as opções, quem tiver exposto à convexidade, ter ganhos tanto na alta quanto ganhos na baixa do papel, é fundamental, porque o aumento dessa volatilidade aí torna o prêmio da opção extremamente explosivo. Beleza? Então essa é uma das gregas que eu mais gosto aí, gosto muito de acompanhar o Delta, o Teto, o Vega e, é claro, o Gama, a tiracolo aí, porque ele acelera o Delta. Beleza? Beleza. Esse último carinha aqui, o RO, tá? Ele foi citado aqui porque ele é importante em alguns cenários econômicos, não no nosso atual. Por quê? Porque ele é o efeito das variações da taxa de juros movimentando-se 1 ponto percentual. Como nós temos taxas de juros estáveis durante um bom tempo já, necessariamente o RO não tem tido muito efeito nas opções. Ok? Mas se nós estivéssemos em cenários onde a taxa de juros estivesse se movimentando com muita frequência, a cada movimentação de 1 ponto percentual, esse seria um fator determinante e essa grega é bem observada. Tá? Em cenários um pouco mais estáveis, onde não há variação da taxa de juros, o RO ele não é tão acompanhado, ele não é tão determinante aí no prêmio das opções. Beleza? Então eu deixei separado aqui. Essas são as gregas mais utilizadas no mercado. Entendê-las. Anderson, eu não entendo nada de cálculos, eu não entendo nada de matemática, eu não entendo nada de modelos. Enfim, eu acho que eu vou ter muita dificuldade em interpretar isso. Não se preocupem. Aqui vocês não precisam dominar as gregas, mas vocês precisam entendê-las. E entendê-las é entender que cada grega tem um efeito sobre o prêmio das opções. E entender que as plataformas que vocês vão usar, elas já são baseadas no modelo Black-Scholes. E isso simplifica muito ao executar qualquer simulação, ao executar qualquer estudo, tá? A variação do preço, do prêmio, os efeitos que as gregas têm no prêmio das opções, já é uma simulação feita com base no modelo. Então isso é o mais importante. A prática e a constância nos estudos vai permitir que vocês entendam cada vez mais o modelo Black-Scholes e detalhem cada vez mais esse modelo matemático aí. Mas não se preocupem, porque vocês não precisam ser especialistas em cálculos, nem serem matemáticos, nem terem ganho um prêmio Nobel aí de matemática para entender o modelo do Black-Scholes. Isso é bem simples. Eu diria até particularmente
que é muito mais entendível na prática até do que na teoria, mas a teoria vale para que vocês possam ter uma base teórica importante aí sobre o modelo, tá? E aqui eu deixei uma colinha bem legal para vocês deixarem salvos aí. Tirem um print dessa tela e guardem esse material. Mas assim, quando vocês entendem o modelo Black-Scholes, eu deixei uma colinha aqui para vocês perceberem cada detalhe, cada grega que a gente acabou de citar e de que maneira vocês vão aplicar aquele conceito na prática. Então, quando a gente fala aqui de conhecer o modelo Black-Scholes, é entender o seguinte: o preço de exercício da opção, quanto maior, menor será o prêmio da opção, tá? Então, quanto maior for o preço de exercício, quanto maior for o strike, menor é o prêmio da opção, correto? Então, por isso que a gente vê algumas opções aí, OTM, olha lá, Out the Money, OTM, que são extremamente baratas. Por que elas são extremamente baratas? Porque o strike dessas opções é maior e isso torna menor o prêmio das opções. Ok? Mais uma colinha aí falando sobre o tempo. Quando a gente fala sobre o tempo, quanto menor o tempo, menor o prêmio das opções. Tá? Isso particularmente para quem está comprado em qualquer que seja as estruturas. Eu comprei uma opção, quanto menor o tempo, menor é o prêmio daquela opção. Lembrando que o efeito do θ, né? Olha lá, o efeito do θ, a gente está olhando as calls aqui, o efeito do θ, aqui ó, negativo nas opções aí, nas séries de calls, tá? Ele promove o decaimento aí do prêmio das opções, tá? Então, torna o prêmio da opção menor, quanto menor for o tempo. Então, quando a gente fala de minimizar o risco, né, em operações compradas cada vez com maiores prazos, é entender que a gente reduz o risco dessas operações. A grande dificuldade que a gente tem no mercado de opções brasileiro é que nem todas as opções a gente tem liquidez para mais de 40 dias. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui da Petro, que tem uma certa liquidez para vencimentos em até 60 dias. Nem todas as opções da série também. Então, a gente tem certa dificuldade aí no mercado brasileiro ainda. É um mercado em expansão. Se a gente fosse comparar, por exemplo, com o mercado americano, que é uma referência, nós temos liquidez em opções aí de 5, 7 anos de opções. E aqui, com 3 meses de opções, a gente já tem certa dificuldade em ter liquidez aí. Às vezes tem que exigir liquidez aí das corretoras, fazer um pedido para poder executar alguma ordem. Então, esse detalhe é importante aí, é um bom comparativo, tá? Vamos lá, galera. Outro detalhezinho aqui, outra colinha, preço do ativo. Quanto maior o preço do ativo, quanto maior o preço da ação, tá? Maior o prêmio da opção. Lembrem lá? Com a variação de R$1 do papel, aumenta o delta e o gama acelera o delta. E aí, cada vez mais, a nossa opção tende a crescer. Beleza? Claro, para quem está comprado em opções aí, com a subida do papel. Tá? Comprado principalmente em calls, é claro. Taxa de juros, pessoal. Taxa de juros e inflação é o RO, a gente acabou de citar lá. Quanto maior a taxa de juros, maior o prêmio da opção. Tá? Necessariamente agora tem influído menos, o RO tem influído menos aí no prêmio das opções, porque ele já está estável por um bom período aí. Então, enfim, é uma das gregas que é importante entender, mas por enquanto não está sendo utilizado, tá? E a volatilidade, que para mim é fundamental entender, é o diferencial para quem estuda e opera em opções financeiras. Entender a volatilidade faz toda a diferença aí no desenvolvimento de vocês. E a colinha é, quanto maior a volatilidade, maior o prêmio da opção. Independente para onde seja, pessoal, aumentou a volatilidade, a possibilidade daquele prêmio da opção ser extremamente explosivo, por isso que eu digo que volatilidade torna a opção extremamente explosiva, é enorme e a gente não tem como controlar esse aumento da volatilidade. O que a gente tem é medir, precificar e entender que em alguns momentos é importante estar exposto à volatilidade. Por quê?
tem um aumento, a volatilidade ela cresce muito rápido, num curto espaço de tempo, e ela cai devagar. Isso é um fator também muito importante. Então a gente tem como medir essa volatilidade e nos beneficiar aí cada vez mais com o aumento dessa possibilidade aí da volatilidade. Beleza, pessoal? Maravilha. Então, em resumo aqui, esse é o modelo Black-Scholes. Essa é a interpretação das gregas, tá? O modelo Black-Scholes ele é extremamente usual no mercado financeiro. As plataformas usam o modelo aí para precificar e fazer os cálculos das opções, tá? Ele veio realmente para simplificar o nosso entendimento sobre o mercado de derivativos e entendê-los é entender que nós podemos estar expostos a uma dessas gregas, a um conjunto de gregas. O importante é que em algum momento você pode realmente se beneficiar e você só precisa compreender o efeito dessas gregas no prêmio da opção, visto que você quer ter lucro em cada operação feita aí. Permite tanto fazer ajustes quanto fazer a redução dos riscos envolvidos, o tamanho da sua exposição. Então, entender as gregas aí a cada cenário que a gente está vendo do mercado é entender como a gente pode se beneficiar cada vez mais aí das opções financeiras. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui da videoaula sobre o modelo Black-Scholes, sobre as gregas, e a gente vai falar ainda muito sobre as gregas aí na prática, nas videoaulas sobre as estratégias operacionais. A gente vai falar bastante sobre as gregas aí, porque a cada execução, a cada estudo, a gente vai olhar as gregas para poder entender de que maneira a gente pode otimizar o lucro e o resultado de cada estudo feito aí no mercado. Ok? Então um grande abraço, espero que vocês tenham gostado aí e nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.